nós vamos falar sobre o livro de Atos e a obra lucana, porque nós vamos falar a partir de, não apenas de Atos, mas também fazer uma consideração sobre o trabalho de Lucas, que é a quem é atribuída a autoria do livro de Atos. Primeiro, eu gostaria de só destacar algumas situações aqui, principalmente a partir desse livro, Introdução ao Novo Testamento, de Marcelo Carneiro. O Dr. Marcelo Carneiro é um colega metodista que é de lá de São Paulo, e tive a oportunidade de dar uma olhada no livro dele, e algumas coisas que pelo menos estão aqui, eu acredito que pode servir de abertura para o nosso trabalho. Na página 97, quando ele fala sobre a estrutura do Novo Testamento. E aí, quando ele fala sobre a estrutura do Novo Testamento, a gente, por exemplo, vai observar o seguinte, né, que nós temos nessa divisão a lógica das situações que descreve com a cronologia na qual esses textos foram formados. O principal sentido está em quê? Na pregação de Cristo, seguida do livro que narra os fatos a respeito dos apóstolos e as epístolas por eles escritas. Normalmente são catalogados escritos narrativos: Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que são os sinóticos, né? João. No caso, sobre os evangelhos, tanto sinóticos quanto João, vocês já conversaram sobre isso com o professor Rangel, certo? Então, no material narrativo nós temos os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Temos também as epístolas, sendo as paulinas, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E temos as epístolas gerais ou universais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, 1 e 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse. Em relação à questão dos escritos narrativos, que é onde o livro de Atos se inclui, nós observamos aqui o seguinte: são chamados assim porque relatam fatos de maneira concatenada, buscando explicar origens e o sentido de certos acontecimentos. Não são relatos neutros de historiadores narrando fatos do ponto de vista científico, mas homens de fé, líderes de comunidade, que escreveram com o objetivo de alimentar a fé dos novos convertidos naquele que veio para dar vida ao mundo, isto é, Jesus Cristo. Então nós observamos o seguinte, que o material que nós temos narrativo no Novo Testamento, no nosso caso especificamente Atos, mas se detendo na obra lucana, nós vamos observar que embora Lucas tenha sido um cara criterioso, que tenha feito uma pesquisa acurada para falar de Jesus, ainda assim não é um trabalho jornalístico nem científico segundo a compreensão que nós temos hoje, mas é um material traditivo que é feito pela fé, com a intenção de quê? De alimentar a fé daqueles que são do caminho. Sobre quem? Sobre aquele que iniciou um movimento que hoje é religião, mas que começou um movimento que foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, segundo a fé cristã. E aí, por isso o caráter histórico por vezes fica em segundo plano em relação ao objetivo primordial, que é levar a mensagem de salvação de Jesus para as comunidades. E os evangelhos em especial são assim chamados porque narram os fatos que determinam Jesus como Messias, o Cristo de Deus, seu ministério e sua morte, mais a sua ressurreição. Diante disso daí, nós não vamos encontrar neles aspectos secundários da vida de Jesus, como, por exemplo, morte de José,
dentre outros, não tem a ver diretamente com a mensagem que Jesus desejava comunicar. Por exemplo, já viu que vez por outra tem sempre alguém querendo dizer o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade? Por quê? Porque a Bíblia não se preocupa com isso. Por quê? Porque o alvo do trabalho dos evangelhos é falar sobre a salvação humana. O alvo não é uma biografia da vida de Jesus. E nesse caso aqui, é possível que alguém tenha algum relato, não sei, sobre essa 12 aos 30? Não sei, mas pode ser a sua monografia. Você pode pesquisar isso. Quem sabe você fala até na aula magna da próxima turma. Só acho que vai ter que ralar um pouco. Vamos lá. E então, cada evangelho trabalhou os relatos de uma maneira própria. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas formam uma unidade chamada sinóticos. Ou seja, sim igual a mesma e óticos, igual a visão. Ou seja, a mesma visão ou a mesma perspectiva. Mesmo com muitas diferenças, os três primeiros se aproximam bastante da forma como narram o ministério de Jesus. Já o Evangelho segundo João narra o ministério de Jesus sobre outro prisma, como quem conviveu de perto com Jesus. Isso não significa que ele seja o mais histórico, não significa isso. Pois ele mesmo afirma que escreveu o livro para sinalizar Jesus como Messias, não para contar tudo o que ele fez. Você vai reparar isso lá em João capítulo 20, do versículo 30 e versículo 31, quando fala sobre a questão, se fosse escrever sobre tudo que Jesus fez, não é mesmo? E no caso do livro de Atos, são narrados os fatos acerca do ministério dos apóstolos, começando pelos apóstolos, mas dando destaque especial a Paulo, a partir do capítulo 13, quando os outros apóstolos não aparecem mais. Então, a gente vai observar que é a partir daí que a gente vai começar a falar, e a gente pegou um pouquinho para falar sobre os evangelhos, porque a gente vai falar de Atos dos Apóstolos a partir desse livro, Introdução ao Estudo da Bíblia, volume 6, de Rafael Aguirre Monastério e Antônio Rodrigues Carmona, e a obra Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos. E a gente vai acabar falando sobre a obra de Lucas, e a gente vai acabar esbarrando vez por outra nos evangelhos, mas obviamente a nossa intenção não é ficar estacionado nos evangelhos. A nossa intenção não é que nós ficamos estacionados nos evangelhos, mas para a gente ter uma ideia do trabalho lucano, de modo que a gente possa fazer um link entre o Evangelho e Atos, já que nós estamos tratando do trabalho de Lucas, o médico e evangelista. Beleza? Então a gente vai fazer isso agora a partir do próximo vídeo, porque esse já está com 8 minutos e pouco, para a gente não se estender. Valeu?